Fala galera, tudo jóia? Continuando a nossa série de screencasts, hoje a gente vai conhecer uma outra ferramenta muito interessante que funciona alinhado com o teu editor, com a tua IDE, tá? O nome dela é Emmet, The Essential Tools for Web Developers, tá? O Emmet, na verdade, ele é um abreviador de escrita de código HTML. Então a gente pode unir tags HTML com seletores de CSS, com algumas outras variáveis e criar blocos de código de forma mais inteligente, ok? É importante vocês entenderem que o Emmet ele não é um pré-processador de HTML, muito pelo contrário. O HTML que a gente vai escrever é exatamente o mesmo HTML que nós escreveríamos se a gente fosse escrevendo ele detalhadamente. O Emmet, na verdade, ele abrevia esse meio de campo, beleza? O Emmet é o teu editor com esteroides. Então, para que a gente possa colocar a mão na massa, colocar o que a gente está falando aqui em prática, a gente vai fazer o processo de instalação, tá? O Emmet ele está disponível, só para vocês entenderem, numa gama gigantesca aqui de editores, tá? Sublime, Atom, Eclipse, Brackets, NetBeans, Dreamweaver e por aí vai, tá? Ele está disponível em alguns serviços online para edição de código, então tipo o CodePen, o JS Fiddle e por aí vai, tá? No nosso caso, a gente vai utilizar a versão para Sublime, tá? É super simples de instalar. Eu já estou com ela instalada aqui, então deixa eu abrir aqui o meu Sublime, só um segundinho, vou abrir uma nova janela. Aqui está o cara. Como eu já tenho ele instalado, eu vou desinstalar, tá? Remove package, emmet. Então só vou desinstalar rapidinho aqui. Ok. E agora nós vamos instalar novamente. Install package, emmet, e aí a gente tem o nosso pacote instalado. Simples, fácil, como qualquer outro pacote do Sublime. Tá? Agora é que a mágica de verdade acontece. Para que a gente possa usar o recurso, é importante sinalizar que o arquivo ele é de um determinado tipo, ou seja, eu preciso salvar o arquivo. Tá? Vamos salvar aqui, emmet.html. Aí eu tenho um arquivo já definido. Então vejam a mágica acontecer. Por exemplo, se eu digitar div tab, ele cria uma div. Tá? Por exemplo, se eu definir uma div.minha classe, ele já gera uma div com a minha classe já definida. Tá? E por aí vai. Eu posso usar, por exemplo, div id meu id. Opa! Ele gera ali um id também para minha classe. E por aí vai. Veja só que interessante. Tá? Eu posso construir, por exemplo, uma lista simplesmente definindo a minha UL e a minha LI. Tá? Eu posso definir diversos exemplos de código para vocês. Por exemplo, a minha lista com uma classe, tipo item, ele gera ali o minha LI já com o nome de uma classe. E agora começa, por exemplo, a mágica toda, que eu acho que é o grande benefício do Emmet. Por exemplo, eu vou construir uma lista. Óbvio que essa lista não vai ter apenas um item. Essa lista vai ter alguns itens, sei lá quantos vão ser. No meu caso aqui eu vou botar, por exemplo, 3, tá? Então olha que interessante. Botando um elemento, um código ali onde eu boto o L, LI, e eu multiplico o tamanho, ele gera já um AOL com 3 itens, com 3 linhas. Esse que é o grande lance do cara, tá? Então, por exemplo, eu posso gerar uma LI com 3 itens e dentro da LI ainda eu vou querer um elemento A, que vai ser o link. Isso aqui é muito útil, por exemplo, para gerar menus e por aí vai. Então, ele já gera e cai direto o cursor direto no link. Então, eu já posso ir preenchendo o link aqui também do meu código. Bom, o Emmet não para por aí, tá? Aqui a gente pode usar qualquer tag, basicamente, de código HTML. Mas ele tem uma coisa bem interessante, que é o uso de atributos. Então imagine o seguinte, eu quero incluir um arquivo JavaScript no header do meu código. Eu simplesmente vou digitar lá script, abrir colchetes, e eu dou aqui o meu src igual
ao, sei lá, meu script.js. E, pá, ele já gerou aqui o meu script e eu posso fazer o que eu quiser já com essa inclusão desse meu JS. Eu também posso, por exemplo, criar um elemento A com já um atributo href definido, tá? Então imagine o seguinte, eu quero que tenha um padrão de link, sei lá, link 1, e ele já cria ali o meu href com o link que eu defini, tá? E por aí vai, eu posso utilizar isso, esse recurso para qualquer atributo, inclusive para atributos customizados, que não sejam reconhecidos por HTML. Vou botar aqui uma div, title igual a meu título. Ele já cria uma div ali com o meu título, tá? Então, esse é o grande lance. O que vocês colocarem dentro dos colchetes é o que ele vai utilizar como um atributo. O Emmet entende isso como um atributo, ok? Bom, seguindo um pouco sobre o Emmet, tá? Eu vou voltar aqui na tela, a gente vai dar uma olhada na documentação desse cara. O Emmet, ele entrega pra gente uma série de abreviações de código. Já falei sobre div, já falei sobre elementos alinhados. Uma coisa interessante, tá? Por exemplo, elementos irmãos, tá? Eu quero criar definir uma div. Dentro dessa div, eu, por exemplo, quero colocar um cabeçalho e junto do cabeçalho, no mesmo nível, como irmão, né, como um elemento irmão do meu cabeçalho, eu quero colocar um cabeçalho de subnível e quero colocar também um P para colocar uma descrição de alguma coisa. O Emmet ele já cria isso dentro dessa própria estrutura, ou seja, eu tenho uma div container e dentro dessa div eu tenho um elemento de título, um elemento de subtítulo e um elemento de resenha, descrição, seja lá qual for. Tá? O que mais? Olha só, outra coisa interessante que o Emmet pode entregar para a gente. A gente pode criar um elemento e definir, por exemplo, o texto inicial desse elemento. Tá? Como que a gente faz isso? A gente faz isso usando chaves nesse caso. Lembra? Atributo a gente usa colchetes e conteúdo de tag HTML a gente usa chaves. Tá? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Vou criar um elemento A e vou dizer aqui que o texto do meu elemento A é link X. E pá, ele já cria ali o meu A com o elemento X. Agora veja que interessante. Se eu adicionar aqui uns colchetes, e definir, por exemplo, um atributo como o link, tá? Eu posso, do meu A, eu posso já definir diretamente link e texto, atributo e conteúdo. Tá? Então, olha lá, já criei e ele já definiu automaticamente. Tá? Então, olha só uma grande bacanice. Digamos que eu queira criar de novo, vou usar o elemento L, porque as listas elas podem gerar inúmeros itens de forma identadas, né? Inúmeros itens de identação, a gente pode criar N níveis, a gente pode colocar um link dentro da lista e por aí vai, a gente pode botar qualquer coisa. Então, imagine que eu criei uma lista e que essa lista ela tem elementos com uma classe chamada item, tá? Item. E eu quero numerar cada item dessa lista, né? Se eu simplesmente criar aqui uma lista de 5 itens, ele vai gerar ali todos os itens exatamente com a mesma classe. Mas eu não quero isso, eu quero que cada elemento, cada item da lista tenha um número diferente. Então, de que forma que a gente faz isso? A gente usa um operador aqui que a gente chama de cifrão, né? Então, eu digo que eu quero que a cada interação dessa multiplicação que eu estou fazendo de 5 itens, ele preencha esse contador dentro da classe item de cada uma dos elementos da minha UL. Tá? Então, olha só que interessante, 1, 2, 3, 4, 5, ele automaticamente já gerou. Se eu quiser, por um acaso, fazer de forma a decrementar, ou seja, fazer o contrário, eu também tenho como, tá? É só utilizar uma arroba e indicar aqui que eu quero diminuir. Ele automaticamente vai gerar o contrário. 5, 4, 3, 2, 1 para cada um dos elementos da minha lista.
Tá? Outra coisa bacana, eu posso trabalhar com N classes. Imagina o seguinte, eu estou trabalhando com uma lista e cada item da lista vai ter uma apresentação diferente, mas tem atributos de CSS que são idênticos para todas elas. Sei lá, como por exemplo o tamanho. Tá? Então eu tenho como definir mais de uma classe para o mesmo elemento. Tá? Aqui eu estou definindo uma classe item alguma coisa. Eu posso aqui definir classe, por exemplo, teste.layout. E automaticamente cada elemento da minha lista vai ter uma classe teste, uma classe layout e uma classe item com um número que identifica propriamente aquele item, os atributos que aquele item vai ter. Ok? Bom, o Emmet ele tem umas outras coisinhas legais aqui que eu acho. Imagina que a gente está construindo algum código e a gente precisa preencher espaços, né? Então eu quero utilizar um texto básico. Aqui o nosso velho amigo, o Loren, tá? Ele funciona também. Então eu posso já gerar aqui um trecho de código. Deixa eu só aqui dar um wrapline aqui para a gente ver. Então ele gera um parágrafo padrão. Eu posso, por exemplo, definir quantas palavras eu quero que o meu Loren tenha. Por exemplo, Loren eu quero que venha com as primeiras 200 palavras. Opa! E ele gera aqui um texto, Loren Y, padrãozão, com 200 palavras. E assim vai, eu posso querer definir com 5, e ele vai preenchendo. Isso é muito útil na hora que a gente está desenvolvendo e precisa preencher determinados elementos com qualquer código que seja. Tá? Então, olha só, outra coisa interessante. Eu posso, por exemplo, como é texto, eu posso criar um elemento P, e dentro desse meu P, dizer que eu quero um Loren de 100 palavras. Ele cria já um P com 100 palavras dentro dele. Não é interessante? É muito interessante. Então, imagine que a gente possa criar ainda outro caso. Eu quero uma lista de P's com Loren e eu quero 3 parágrafos. Ele automaticamente já me cria ali um P com 3 blocos já preenchidos. Olha que interessante. Alguns elementos filhos são entendidos automaticamente pelo próprio plugin do Emmet. Então, por exemplo, se eu for criar uma UL, eu não preciso indicar o LI. Claro, se eu quiser eu posso colocar. Mas se eu simplesmente preencher aqui o Loren 5, automaticamente ele já sabe que eu vou preencher a ALI com 5 itens de texto genérico, tá? Então vamos ver aqui como é que fica isso. Ó. Então ele já gerou automaticamente a minha UL e uma LI com cada um dos blocos dos meus blocos de texto. Tá? Eu posso, por exemplo, definir um tamanho menor. Né? Eu quero só 5 palavras do Loren, então ele vai ali e corta. Tá? Que mais? Bom, elemento nave obviamente também funciona e por aí vai. Tá? A gente pode aqui viajar bastante aí no uso do Emmet. A documentação dele ela é bem didática, bem simples, com todos os casos com exemplos aqui. A maior parte dos exemplos que a gente vai usar na maioria do nosso dia de programador web, eu mostrei para vocês. Tá? E olha só que coisa interessante também. Tá? Alguns editores online, eles têm o recurso do Emmet embutido. Um deles é o CodePen, pelo menos é um dos que eu mais uso. Tá? Vou criar um novo pen aqui só para vocês verem. Tá? Então, se for digitar aqui, tipo div, tab, ele já lá cria um elemento div.minha classe, ele cria uma div, né, div não, aqui com a minha classe e por aí vai. Beleza? O que eu tinha para mostrar para vocês a respeito do Emmet e mais HTML era isso, tá? Agora a gente tem a segunda parte do vídeo onde eu vou falar rapidamente também sobre alguns recursos que a gente tem do Emmet vinculados a CSS, também que isso vai dar um grande ganho na hora de vocês construírem aí código CSS. Vamos lá?